Nós vamos dar continuidade, né, no livro de João. Então, hoje vai ser João 4, né, do 1 ao 30. E que Deus fale conosco. Vamos abrir as Bíblias, vamos ler. João 4, a partir do versículo 1 até o 30. Amém? Então, vamos lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais assim que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse momento especial, Senhor.
que aqui está a sua família, Senhor, os teus filhos. Senhor, fale ao nosso coração, use a minha boca, Senhor, meu coração, minha mente, para falar a tua palavra, somente a tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, o coração de cada um aqui, Espírito Santo, para que possamos ouvir aquilo que temos que ouvir, Senhor. Que não haja nada que venha bloquear ou desviar a atenção, Senhor. Tu tens liberdade no nosso meio. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, desde que entramos nesse lugar, desde que acordamos, Senhor. O Senhor está movendo o Teu Espírito em nós e nos guardando, que possamos nos alimentar agora da Tua palavra. E é no nome santo de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, o título é esse, né? Aí eu coloquei sempre aprendendo com Jesus, né? Toda a Bíblia a gente aprende mesmo. E sendo dirigido por Ele. Então, lá em João 4:1, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos que João, mesmo ele sabendo que Jesus mesmo não batizava, quem batizava eram os discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez. Então, tem momentos assim que a gente tem que fazer igual a Jesus, né? Jesus saiu para evitar um confronto naquele momento com os fariseus. Não era o momento, ainda não era o tempo. E o pessoal ia confrontar ele, né? Então, ele preferiu sair fora. Então, a gente tem que ter essa sabedoria também. Tem muitas vezes que a gente está em confronto com alguma pessoa, a gente tem que saber que não é o momento de se confrontar. De repente, você está pregando a palavra, falando, e a pessoa está rebatendo com você. Então, às vezes, o momento de você sair fora e voltar outra hora. É melhor, né? A gente pensar direitinho. Jesus fez isso aqui. Ele saiu. Mas tudo estava dentro do propósito de Jesus. Mas a gente tem que aprender, né? Por isso que a gente fala assim, né? Que está falando, você tem valor, o Espírito Santo está em você. Então, nós temos que ser dirigido por Deus, saber o momento certo de conversar com as pessoas, o momento certo de você tentar rebater alguma coisa que a pessoa está falando. Então, eu vejo nisso, né? Então, a gente está sempre aprendendo com... Ele não quis um confronto, porque não era tempo. Então, a gente tem que saber qual é o tempo de você falar com aquela pessoa. Então, o tempo é aquilo, você ora pelaquela pessoa, um parente, um amigo, um colega de trabalho, né, onde você está, numa escola, numa faculdade, você está orando pelaquela pessoa, e Deus vai dar o tempo certo de você ministrar na vida dela. Mas, aqui diz assim, né, seguindo o versículo, no 4, diz assim, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, porque Samaria, os judeus, a grande maioria, era uma reta, né? Só que eles desviavam, ou para um caminho à sua direita ou à esquerda. Eles não passavam por Samaria. Eles não passavam por Samaria. Eles tinham alguns probleminhas, né, com os samaritanos. E muitas vezes a gente tinha uns probleminhas, né? Você desvia, né? Você vê aquela pessoa passando na rua, você passa do outro lado. Eu não quero conversar com aquela pessoa. Você passa, ou você vai para Santos daqui e vai por Mogi Bertioga. Você dá toda a volta, só para não passar por um trecho. Então, eles evitavam realmente de passar. E mais para frente nós vamos ver o porquê é que os judeus não queriam passar por Samaria. Aí chegou, pois, a cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta, mais ou menos, era meio-dia, né? Naquela época, hora sexta é meio-dia. E isto veio a uma mulher samaritana, né? Aquela música que nós cantamos, você tem valor, né? Jesus foi mostrar para ela que ela tinha valor também, né? Samaritano não tinha valor para o judeu, mas tinha valor para Deus. Então, às vezes, a gente despreza algum tipo de pessoas, achando que ela não tem valor por tudo aquilo que ela fez, por tudo aquilo que ela é, aquilo que você enxerga nela. Mas, como nós cantamos aqui, ela tem valor. Para Deus, ela tem. Então, por isso que Jesus, com o seu propósito, ele poderia desviar também de Samaria. Que uma outra caminhada que ele deu, ele realmente desviou.
Ele saiu de lá e desviou. E dessas vezes ele passou por Samaria. Porque era um propósito dele com aquele povo. Então Deus tem um propósito na vida daqueles que a gente despreza. E despreza mesmo. E eu vou dizer o porquê o povo desprezava Samaria. Ele tinha razão de desprezar. Mas vamos lá. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então ele pediu de beber para aquela samaritana, porque não tinha ninguém. E o poço era fundo, né? Só podia tirar a água quem estava com alguma coisa para içar a água lá de baixo. Assim, aqui eu coloquei até assim, então tem momentos na nossa vida, porque os discípulos eles foram para outro lugar comprar comida. Tem momentos na nossa vida que a gente está sozinho. Então, naquele momento, eu vejo que Jesus tinha que estar sozinho. Sabe por quê? Se os discípulos fossem, eles iam bater de frente com a mulher. Pega logo a água para ele, vai logo, faz aí o que tem que fazer. Eles iam desprezar aquela mulher, como era desprezado os samaritanos para os judeus. Então, tem momentos na nossa vida que a gente não pode levar ninguém. A gente tem que fazer a obra ali sozinho. Porque senão a pessoa que vai com você, às vezes ela tem algum problema com aquela pessoa que você vai ministrar ou com aquilo que você vai fazer. Então, Jesus achou por melhor ir sozinho, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha que ir lá sozinho conversar com aquela mulher. E é isso que ele fez. E a mulher samaritana falou assim, mas ela mesma replicou, né, no 9, então disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes beber a mim? Eu sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se davam. Então eu vou ler aqui, eu peguei assim, para resumir, o porquê o povo judeu não gostava do povo os samaritanos. Os samaritanos ocuparam o país, anteriormente pertencia à tribo de Efraim e meia tribo de Manassés. A capital do país era Samaria, anteriormente uma cidade grande e esplêndida. Quando as 10 tribos foram levadas, porque foram levadas para o cativeiro as 10 tribos de Israel, elas foram levadas para o cativeiro pelo rei da Assíria. Mas, é assim, aqui a gente tem aprendido assim, eu vejo assim, estratégica de guerra. O rei da Síria, quando levou para o cativeiro esse pessoal, ele mandou para aquele lugar pessoas, o povo de Cutá, Avá, Amaté e Sefarvaim, para habitar em Samaria. Então, assim, como é que eu enfraqueço um povo? Tirando o histórico dele. Tirando a identidade daquele povo. Como eu faço para tirar a identidade de alguma pessoa? Misturando ela. O que ele fez? Ele mandou outros povos para aquele lugar para se misturar com o povo de Israel, na época. Então, ele queria enfraquecer e tirar o histórico daquele povo e tirar a identidade daquele povo. Por isso que o rei fez isso. Então, assim, esses samaritanos que tinham lá, eles adoravam outros ídolos de outras nações. Vários, eles tinham outros ídolos. Mas teve um probleminha lá com eles, né? Enquanto eles estavam adorando, mas por terem sido lidar com leões, porque aí foi leões para lá, e que matavam as pessoas. Pensaram que era porque não tinham honrado o Deus daquele território. Aí o que eles fizeram? Aí o rei da Assíria mandou um sacerdote do judeu para lá, e onde ele ia explicar como é que era, o que o povo judeu fazia, como era realmente a lei. Então, eles foram instruídos com base nos livros de Moisés, o Pentateuco. Então, aquele povo que estava ali, eles foram instruídos pelo Pentateuco, mas ainda mantiveram os seus outros costumes. Além de eles aprenderem aqui, foi mais um Deus que eles fizeram. Era mais um entre outros que eles tinham. E eles adoravam esses deuses. Está lá, essa mistura judaica, essa idolatria, está lá em 2 Reis, depois vocês podem ler, de 17, 2 Reis 17, de 26 a 28. Porque os habitantes israelitas de Samaria casaram-se com os estrangeiros e adotaram a sua religião idólatra. Os samaritanos eram geralmente considerados como os mestiços.
universalmente desprezados pelos judeus. Motivos, quais eram os motivos dessa animosidade entre os israelitas e os samaritanos? Alguns deles, tá? Os judeus, após o seu retorno da Babilônia, começaram a reconstruir os seus templos, na época de Esdras e Neemias. Eles voltaram para reconstruir. E estavam envolvidos na construção dos muros de Jerusalém. Os samaritanos, vigorosamente, tentaram atrapalhar esse empreendimento. Está lá em Neemias 6, de 1 a 14. Quem lê e conhece, sabe, né? Sambalate e os outros lá tentavam não deixar eles realmente reconstruir os muros. Os samaritanos construíram para si um templo no monte Querezim, onde eles adoravam a Deus. E os judeus falavam que era em Jerusalém. Está lá, nós lemos isso aqui. Por isso que a samaritana fala, mas vocês falam, nós adoramos Deus aqui, nesse monte, e vocês falam que é em Jerusalém. Por isso que eles estavam aqui. Eles fizeram um templo lá em Gerizim, o qual os samaritanos insistiram que tinham sido designados por Moisés, como lugar onde a nação deveria adorar. Sambalate, o líder dos samaritanos, estabeleceu o seu genro, Manassés, como sumo sacerdote. A religião idólatra dos samaritanos foi assim perpetuada. Então, eles eram uma mistura. Então, os judeus não querem a mistura. Então, quando os judeus voltaram da Babilônia, foram reconstruir o muro lá em Israel, eles não concordavam com aquela mistura. Eram contra, porque tinham alguns deuses ali que eles queimavam crianças. Se você for ler realmente atentamente cada um deles aí, o negócio era feio mesmo. Os caras não era brincadeira. Então, às vezes, a gente fala aqui agora do Hamas, né, que são terroristas, lá era assim também. Eles queimavam criança, faziam tudo que era de ruim. Então, aqui, Samaria tornou-se um lugar de refúgio. Samaria, além disso, era um refúgio para todos os foragidos da Judeia. Está lá em Josué 20, 7, de 20, Josué 27 e 21, 21. Você depois lê lá que eles tinham lá. Os samaritanos, de bom grado, receberam criminosos e refugiados judeus, os infratores das leis judaicas e aqueles que tinham sido excomungados encontravam segurança para si próprios em Samaria, aumentando o ódio que existia entre as duas nações. Além dos caras fazerem tudo aqui, aqueles que não eram, que os judeus, eles não proferiam a lei, eles eram excomungados, eles iam para Samaria. Então, isso aumentava mais ainda o ódio, né? Eu tenho bronca daquele povo mesmo. Os samaritanos aceitavam só apenas os 5 livros, o Pentateuco, e eles rejeitavam os escritos dos profetas e as tradições judaicas. Então, foi mais um motivo para o pessoal ficar com raiva mesmo do samaritano. Essas causas deram origem a uma diferença irreconciliável entre eles, de modo que os judeus consideravam os samaritanos como os piores da raça humana. Está lá em João 8:48. Não tinham qualquer interação com eles, está lá em João 4:9, que nós lemos. Apesar do ódio entre os judeus e os samaritanos, Jesus quebrou as barreiras entre os dois, pregando o evangelho de paz para os samaritanos. Está lá em João 4, de 6 a 26. Os apóstolos, mais tarde, seguiram o exemplo, ainda bem, né? Lá em Atos 8, 25, eles também começaram a pregar lá em Samaria. Amém? Então, por isso que eles tinham raiva deles. É por isso também que Jonas tinha raiva de Nínive. Nínive era um inimigo, matou um monte de judeu na época. Por isso que ele não queria pregar lá. Ele evitou. Por isso também Pedro não descia um lençol, lembra isso em Atos? Descia um lençol com quadrúpede, um monte e falava, não, senhor, não vou comer isso, não vou. Porque para eles também, para os judeus, para pregarem para os gentios, era uma coisa escandalosa. A
A forma que Deus mostrou para Pedro era aquilo que ele via nos gentios, que a salvação era só para os judeus e não para todos os povos. Então, por isso que Deus foi lá, chegou, Pedro, você vai falar mesmo. Então, muitas vezes na nossa vida, eu coloco hoje como, nós temos muitas discordâncias com várias pessoas. Pessoas que a gente conheceu, que foram já cristãos e foram embora, estão aí no mundo, e às vezes a gente coloca um monte de barreira. Então, é uma lição. O que Jesus fez, eles têm que ter todo o ódio mesmo, né? Agora, vamos falar assim, com o povo agora judeu. Vá lá e prega em Hamas. O que acha que o povo judeu ia fazer? Não, eu vou matar os caras. Eu vou acabar com todo mundo. E eles têm a razão deles. Porque era um povo, todos esses povos aí perseguiam realmente os judeus. E muitas vezes na nossa vida a gente é perseguido pelo patrão, né? A gente acha isso, né? Pelo patrão, pelas pessoas no nosso dia a dia, alguém na sua família, na escola, universidade. Você acha que é perseguido, que aquela pessoa não tem... Eu não sei se é só vocês, vão falar, esse cara não tem jeito. Mas Jesus não vai chegar nem perto dele, não através da minha vida. Então, muitas vezes, nós temos esse embate, mas Jesus não tem esse embate. A salvação veio para todos os homens. Por mais que a gente tenha bronca, raiva, e com toda a razão, porque o povo judeu tinha toda a razão, os caras eram do mal. Você vê hoje, vocês viram aqui o que aconteceu lá em Jerusalém, o que aconteceu lá no povo de Israel, a guerra. Os caras matavam criança, faziam coisas horríveis. Aí o povo, aí já imagine se Jesus fala assim, ó, vai lá agora, vai lá, fala, Jonas, vai lá pregar em Hamas. Não vou. Eu vou para outro lado. Mas é assim na nossa vida, por isso que eu falo, eu já aconteceu comigo, tá, irmão? Eu já pedi perdão para Deus, tá? Daquela pessoa, sabe aquele cara que toda vez perturba você, vai falar um monte de coisa, e você já falou tantas vezes, meu, o cara está ali, você atravessa do outro lado da rua e até vira o rosto. Vai olhando para lá. Não faz isso, a gente faz isso. Mas não devemos. O que Jesus mostrou para ele, por isso que eu falo, tem muitas vezes, Jesus ele foi sozinho. Você imagine se Jesus fosse com todos os discípulos ali. Os caras iam chegar junto lá na mulher assim, oh, você teve 5 maridos. Você não vale nada. O teu povo é assim, ó, vai lá, pega água logo para o meu mestre, eu já tirava ela de lá, e eles iam pegar água. Então, nós não devemos, essa é o que eu falo assim, nós temos que aprender com Jesus. Por mais que a gente tenha raiva, ou tenha motivos realmente, para ter raiva de alguma pessoa, porque a pessoa saiu daqui e foi para uma... Isso eu sabia, eu tinha certeza, ela ia sair, não valia nada mesmo, está no mundão aí, está bagunçando, aí o que ela faz, está vendo? Por isso que não saiu. Meu, tudo errado. Nós estamos fazendo tudo errado. Nós temos que orar por essa pessoa. Nós temos que abençoar todos que saíram daqui, todos. Eu tenho um caderninho lá, todos que saíram eu oro, todos. E ainda mais aqueles que estão no mundão. Mais oração, mais jejum ainda. Deus vai dar oportunidade. Eu falo assim, põe os teus anjos, ou a minha oportunidade de ministrar na vida dessas pessoas. É isso que Jesus está ensinando aqui. Nós devemos, porque a obra é dele, o reino é dele, e ele, lembra aquele, tem os trabalhadores, ele pegou um trabalhador para trabalhar 18 horas, ele pagou um dinheiro. Pegou outro que trabalhou 18, outro 12, um dinheiro, 12, e assim, o último que ia trabalhar 1 horinha, ele deu o mesmo dinheiro. Aí o pessoal que chegou primeiro falou, não dá, né? O mesmo, ele falou, mas você aceitou. Então, para Jesus, não tem o tempo, e é Ele que manda. Se Ele está nos mostrando que nós temos que abençoar as pessoas, mesmo nós não gostando dessas pessoas, nós temos que orar por elas. Né? A gente vê aí politicamente, né? A gente quer que caia um raio na cabeça de todo mundo. Não é?
Porque a gente vê a imoralidade, e no mundo todo, não é só no Brasil. Né? Infelizmente, eu vi em outros países, o pessoal está andando com o celular amarrado. Você viu? Eles têm amarrado. Lá também estão roubando, tá? Lá também estão roubando. Lá estão fazendo coisas lá terríveis também. Eu sempre falo, né, na Espanha, meu primo, ele foi assaltado por uma velhinha que abraçou ele. E foi lá, abraçou ele. Ai, que legal, levou euro dele. Enfiou a mão no bolso e levou embora. Não é só no Brasil. Mas o que nós temos que fazer? Quando eu fui assim, eu perdi o emprego, estava desempregado, no sufoco, entrou 4 ladrões na minha casa. 4. Por falta de um, foi 4, né, mano? E tudo armado. Pensei, vão limpar minha casa, né? Estavam de carro, aqueles caminhãozinhos pequenininhos, tudo. E entrar. O que, depois de muito tempo, aí eu peguei relógio, não quero nada disso. Colocaram a gente tudo na sala. As minhas filhas estavam lá, elas estavam com pijama, coisa para dormir. Eles não tocaram nada, não falaram um palavrão. Deixaram a gente ir na sala, vocês vão ficar aqui. Aí eu dei a mão para todo mundo e nós começamos a orar. Orar, abençoando a vida deles. Eles foram embora. Não levaram nada. Pegaram a chave do meu carro, que eu falei, agora eles vão tirar o meu carro, entrar com o caminhãozinho na minha garagem, fechar a minha garagem e fazer a limpeza total. Sumiram. Não sei o que aconteceu. Deus guardou. Esse foi um momento que a gente fica traumatizado. Mas ali eu que disse para eles, ora. Comecei a abençoar a vida deles. Senhor, abençoa. Que eles se conheçam. Põe entre a mão de poder. E do nada eles sumiram. Eles sumiram. Desceram, pegaram, foram embora. A gente falou, acho que eles vão voltar. E sumiram. E eles roubaram um monte de residência lá e levando tudo. Na minha casa, não. Aí meu filho, puxa, mas Deus não guarda. Deus guardou. Deus mostrou que Ele guarda. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente vai, quando chegar lá no céu, a gente não vai saber, Deus vai mostrar o que Ele fez que a gente nem viu. Então, Deus mostrou, eu estou guardando a tua vida. E a tua casa. E minhas filhas eram moças. Eles podiam ter feito coisas ali terríveis. Nada. Aí eu orei mais ainda por eles, né? Espero que eles tenham se convertido. Então, assim, meu irmão, não guarda isso. Eu até coloquei aqui um versículo, lá em Hebreus 12, do 14 até o 15, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí eu falei sobre Jonas, né, Pedro. Então a gente é contaminado por aquilo que a gente faz. Porque se a gente gosta de alguma pessoa, se você tem uma pessoa que você gosta, ou sua mãe, ou um amigo, aí o cara fala mal de outra pessoa, você já está com raiva daquela pessoa, você nem conhece. Porque ela fez mal para aquele seu amigo. E você não sabe qual é a justificativa ou não. Então, muitas vezes, a gente guarda uma raiz de amargura, e isso não é bom, porque você não vai pregar realmente o evangelho que Jesus pediu. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é Ele que comanda. Ele fala que o único inimigo que Ele tem se chama o diabo e os seus demônios. Ele não fala que Ele tem outro. Ele chamou Judas, apesar de tudo que Judas fez, Ele chamou de amigo. E Jesus não era hipócrita e nem mentiroso. Ele considerava Jesus como amigo. Como Judas, como amigo dele. Amém? Continuando, versículo no capítulo 10. Replicando-lhe, né, depois disso, replicando-lhe, Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Respondendo-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde podes, pois tens a água viva. Ela não tinha entendido nada ainda. Aí, és tu, porventura, maior do que Jacó, o meu pai,
que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, os filhos, os gado, e afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Lá em João 6:35 diz assim: deu-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. O problema é o seguinte, irmão, como essa mulher samaritana, ela tinha 5 maridos. Tinha 5, já estava no 6º. A gente é insaciável. Quando ele fala, não terei fome nem sede, não é a comida e não é uma bebida. A gente é insaciável. Você compra alguma coisa, você é obstinado a comprar um carro X, você depois quer o Y. Você sabe, eu quero ter uma casa, depois eu quero ter uma casa na praia, depois eu quero uma casa lá em Miami, eu quero uma casa no céu. A gente não para. A gente não para, é insaciável, a gente é a nossa sede. Você quer mais e mais e mais e mais. E quando Jesus fala assim, ó, quando eu entrar na sua vida, você vai se aquietar. Você vai dar glória por tudo que você tem. Não que você não precise ou não possa ter alguma coisa. Mas não pode ser uma coisa que nem lá, você não para. A gente vê no meio aí, agora esses coach, a gente vê que você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Jesus não está ali. Esses coaches aí, eu já falei, né, algumas vezes, esses coaches para sucesso, eles são bons. É para isso que eles querem. É isso que eles são chamados. E até homens de Deus. Eles vão atrás do resultado. O resultado deles é ótimo. Eles trazem um resultado realmente. Mas o problema não é o resultado, é a aceitação. Então, aqui, você vai atrás só de resultado, quando Jesus fala, eu vou te dar uma água que você não vai ter mais sede. Você não vai ficar procurando as coisas para ter cada vez mais. Por isso que ele falava, minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E essa tem que ser a nossa comida. Então, as pessoas, eles não vão atrás de resultado. Mas a aceitação é diferente, né? Eu vi com um pastor, uma vez ele falou, e falou a verdade. Moisés, meu irmão, Jesus, o que Deus falou para ele? Bate na rocha. Ele bateu na rocha a primeira vez, saiu água, todo mundo. Aí ele até brincava, falou, Moisés, Moisés, né? Trouxe água. Segunda vez. Aí Deus falou para ele, fala com a rocha. Não era para bater. E Moisés, ele tendo aquilo que a gente tem inculcado na nossa cabeça, ele foi lá e o que ele fez? Bateu. Saiu água, saiu resultado, deu resultado. Todo mundo bebeu água, Moisés, mas ele não teve a aceitação de Deus. Ele não entrou na terra prometida. Deu para entender, irmão? As pessoas aí que estão aí fora, e às vezes a nossa vida, a gente quer resultado. E não tem aceitação de Deus. Não adianta nada. Se a gente não pregar realmente Jesus como Senhor e Salvador, você pode entregar um monte de resultado para a pessoa, mas ela não vai ser aceita, nem ela e nem você. Então, Moisés não foi aceito. Ele fez errado. Deus falou para ele falar e não bater na segunda vez. Então, muitas vezes, a gente quer atrás de resultado. Então, por isso que ele fala assim, eu vou te dar uma água viva, que você não vai ter mais sede. Vai saciar tudo aquilo que você acha que deve ir atrás. Porque o mundo é assim mesmo. O mundo ele vai falar para você ter isso, ter aquilo, buscar isso, buscar aquilo. Você tem que ser isso, ter aquilo. Não, eu acho que você tem que trabalhar. Se você trabalhar, meu irmão, você vai ter dinheiro e vai ter condições. É só trabalhar. E trabalhar direito. Com honestidade, certinho, buscando as coisas corretamente. E se você trabalhar 18 horas por dia, você vai ter mais dinheiro e mais preocupação. Quanto mais você tem, mais preocupação você tem. Né? Nossa igreja, quando iniciou a igreja, vocês tinham quantas pessoas, Rosinha? Umas 20. Era menos preocupante, né? Agora, nós temos mais de 100, mais preocupação. Quanto mais, é maior a nossa preocupação com vidas. Porque Deus está preocupado com pessoas, gente. Né? Eu vou continuar aqui. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornar ter sede. Ele falou, eu sou o pão da vida. No 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede,
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a rojar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e venha cá. E ela respondeu à mulher: não tenho marido. E replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido. Meu irmão, fala a verdade com Jesus. O problema é esse, fala a verdade com Jesus. Se você, eu já falei, muita gente fala assim, eu tenho isso, aquilo, mas não fala. Não, você sabe que a pessoa está ruim, não está bem, tem alguma enfermidade, eu tenho vários problemas que Deus está corrigindo. Mas eu falo, Deus, eu preciso mudar. Agora, se você não fala, Jesus ele sempre fala assim, põe isso na cabeça. Jesus falou que ele não veio para os sãos, para as pessoas sãs. Ele veio para os doentes. Então, se você não falar o seu problema que você tem, aí eu sou mentiroso, então Deus tira isso de mim. Senhor, eu sou uma pessoa que vê pornografia. Ele tira, mas fala. Eu não quero mais. Mas você tem que falar. Se você não falar, você não é doente. Se não é doente, ele não vai curar você, porque você acha que está fazendo certo. Então, é isso que ele está falando aqui. A mulher foi sincera com ele, falou, dissesses bem, não tem marido. Porque tinha 5, ela tinha 5, né? E agora estava com outro ainda. Mas, você vê, é a nossa graça que temos que ter, essa graça de Jesus. Ele não apontou o dedo para a mulher. Você é uma safada. Não é? A gente fala assim, não, mulher com mulher pode até falar, mas com homem, você não vale nada. Você é isso, é preguiçoso, você fala um monte de coisa para a pessoa. Ele não falou isso. Ele só falou assim, traga aí seu marido. Ela respondeu para ele que não tinha marido. Então, às vezes, a gente tem que ter sabedoria de como é que vai conversar com as pessoas. A gente não tem graça, às vezes. A gente já chega com os 2 pés, achando que é o cara, achando que nós temos a razão total. Não sabemos lidar com pessoas. Ele soube lidar com pessoas. Ele sabia quem era ela. Ele sabia tudo. Ele esperou ela confessar. Então, a gente tem que ter graça, meu irmão, quando você está ministrando para alguém, se o cara fala alguma coisa que para você é pesado, você tem que ter graça de saber ministrar na vida dele e não apontar o dedo. Né? A gente fala, você vai para o inferno. Fumar é o cigarro do capeta, né? E está errado. A gente tem que ter, por isso que eu falo assim, o que a gente tem que ter dirigido pelo Espírito Santo. Não cantamos? Você tem valor, o nosso único valor é porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dirigir o que eu devo falar com essa pessoa, como eu devo falar, como eu devo ministrar na vida dessa pessoa, sem apontar o dedo. Porque quem aponta o dedo, o acusador, é o diabo, está na Bíblia. Ele é o acusador, eu não sou. Porque eu também, talvez eu não tenha a falha que o irmão está falando para mim, mas eu tenho outras que devem ser corrigidas. E Deus não aponta o dedo, Ele sabe lidar. Quando você fala, Ele fala, puxa, eu tenho melhorado também. Talvez não muito como a minha esposa gostaria, mas eu tenho melhorado. Ela é uma mulher de oração. Graças a Deus, meu irmão. Ela ora por mim. Então, a gente tem que realmente estar debaixo da graça de Deus. Saber ministrar, saber falar com as pessoas. Sabe, estar no meio, assim, as pessoas terem prazer de conversar com você. Porque, às vezes, você é tão chato, né? Eu via antes, né, quando eu não era convertido, eu era novo ainda, né? E eu não queria falar com crente de jamais, porque eles eram muito chatos. E eles só apontavam o dedo, falava aquelas coisas que você não queria ouvir, você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo, e tantas outras coisas, que você desviava o caminho. Então, nós não podemos ser assim. No seu trabalho, as pessoas têm que ter prazer de conversar com você. Na sua família também, as pessoas têm que ter prazer de convidar vocês. Né? Tem pessoas que não te convidam porque você é muito chato. Tem alguns que não me convidam porque eu não bebo, né? Mas eles fazem questão que a gente vá. Mas aqui, você tem que ter um limite, né? Eu sei o limite. Eu mesmo estou falando, nós vamos nesse lugar,
Nós não somos daquele lugar, não somos desse mundo, mas vamos lá. Então, tem um momento certo, dependendo da festa que você vai, que o pessoal chega um certo horário, o pessoal vai tomar todas e não adianta mais. Então, até onde dá para ficar, eu ministro. Converso, falo com pessoas, mas chega um momento que eu e minha esposa vamos embora. Esse momento, por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Você sabe o momento de entrar e sair de um lugar, até onde você pode ir. Então, Jesus é isso. Por que Jesus foi sozinho? Porque ele sabia que ele podia ir lá ministrar para aquela samaritana. Porque os discípulos não iam fazer isso. Então, muitas vezes, Deus tem que mudar o nosso eu, para que a gente possa ministrar para todas as pessoas que vierem buscar. Porque elas são do Senhor. Jesus morreu por todos. E Deus quer que todos os homens se salvem. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. É que Paulo, depois Pedro, ele fala, não, Deus não faz acepção de pessoas, e eu também não vou fazer. Porque ele aprendeu. Porque ele estava fazendo acepções. Ele não queria pregar para a família de Cornélio. Ele não ia mesmo, gente. Se Deus não tivesse aparecido ali, falado com ele, ele não ia. Jonas iria, meu Deus foi lá e ele ia destruir o barco, ia matar todo mundo. Aí Jonas resolveu, tá bom, Senhor, eu vou lá. Então, muitas vezes, mesmo que seja assim, meu irmão, glória a Deus. Deus tem que trabalhar na nossa vida. Nós temos que fazer igual a Jesus. Saber o momento certo de ir, ministrar e trazer a salvação para todos. Amém? Aí ela comenta, né? Depois do 10, no 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Então, um adorava num lugar e outro no outro lugar. Mas Jesus, olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu coloquei assim, não importa o lugar, mas sim a quem devemos adorar. Devemos adorá-lo no nosso lar, no trabalho, em todo lugar, pois está conosco, está em nós. O Espírito Santo está em você. Então, eu adoro a Deus a todo momento. Eu adoro a Deus e a minha esposa me adora quando eu estou lavando a louça. Ela me adora quando estou fazendo comida, quando eu ajudo ela. Eles adoram. Os meus filhos também me adoram. Quando a gente vai viajar, passear, eles me adoram. Porque é gostoso estar em família, não pelo lugar, por estarmos juntos. É um momento da gente estar junto. Isso, graças a Deus, a gente preserva bastante. Almoço ou jantar em casa. E agora, como o almoço sou eu que faço, né? Eles só avisam quando eles já estão no elevador do prédio. Que eles têm passagem livre, né? Pai, pode almoçar, mas o pai já pode almoçar, ele já está lá, né? Então, eu como, eu sei, eu sempre... Eu que vou comprar mistura agora. Então, eu não compro mais meio quilo, com 1,5 quilo, 2, né? Porque eu sei que vai uma moçada forte comer. Então, essa é a adoração que a gente tem. Então, Jesus está falando, não é aqui, não é ali, é em todo lugar. Em qualquer lugar você vai adorar a Deus. E como eu vou adorar a Deus? Quando eu faço a vontade dEle. Eu estou adorando a Deus quando eu prego a palavra, quando eu sou um bom exemplo, quando as pessoas olham para mim e veem Jesus, vê alguma coisa de diferente. Isso é adorar a Deus. Por isso que Jesus falou, não é aqui, ali, em todo lugar. Qualquer lugar você vai poder adorar a Deus. Você pode louvar, escutar um louvor, tá dando graças. Já falei várias vezes, né? Quando eu estou na rua, falam que eu sou louco. Porque eu me perco mesmo. Tem hora que eu começo a orar, glorificar a Deus pela alegria de saber da minha salvação, daquilo que Ele tem feito no meu lar, na minha casa, na vida dos irmãos, quando a gente recebe alguma notícia, né, na nossa reunião de oração. Eu fico feliz, eu falo, nossa, glória a Deus. Isso é adorar a Deus. Fala, Deus, Tu és bom. Então, a adoração, meu irmão, é em todo lugar, em todo tempo, porque Ele está em você.
O Espírito Santo está em você. Isso nós cantamos, ele está em você. Então a adoração é todo momento. Onde quer que vocês estejam, você pode adorar. Por isso que ele falou, não é aqui, não é ali, é em todo lugar. Aí ele continuando, ele fala assim, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque a profecia falava que ia nascer um filho lá em Belém, era lá na Judéia, era ali. Por isso que a salvação veio deles. Então Jesus falou, não, ele vem deles. Mas vocês também podem ter a salvação, samaritanos. Porque Deus está olhando para vocês. Eu vim aqui para isso, para trazer também a salvação para vocês. Jesus estava fazendo o quê que nós devemos fazer? Evangelizando. Jesus estava simplesmente evangelizando. Um povo, não só uma mulher. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus quer sinceridade, meu irmão. Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. O que Deus espera de nós? Que a gente seja sincero, sabendo que é um privilégio fazer a obra dele. É um privilégio, não é nenhum peso para nós fazer a obra de Deus. Pregar a palavra de Deus. O que Deus espera de nós? Sejamos exemplo. Onde quer que você esteja. Com familiar, no seu trabalho, na escola, na igreja, em todo lugar. Ele espera que a gente seja exemplo. Os verdadeiros adoradores. Porque quando nós adoramos a Deus, nós estamos ministrando a palavra, nós estamos fazendo aquilo que Ele quer. Isso é adorar a Deus, quando a gente faz a vontade dEle. Ele fica feliz de estar sabendo que um filho dele está lá aí. Olhando as pessoas sem discriminação. Isso é mais, eu vejo mais do lado das mulheres, né? Nem conhece, olhou uma mulher e falou, não fui com a cara dela. A minha esposa, às vezes, quando fala isso, eu não fui com a cara dela. Alguma funcionária, nossa, esquisitinha. Eu falei, mas você nem conhece. Verdade, não é? É normal, tudo bem, tudo bem. Começa a orar. Começa a orar. Ora. É esquisitinha para você, para ela não é, sei lá eu. Né, a gente tem assim, né, quem tem, trabalha em grandes empresas, né, tem gente de tudo quanto é tipo. Olha lá. Tem que orar. Mas assim, o problema é que a gente já vê sem orar. Então é por mais um motivo para a gente estar orando. Às vezes a pessoa não está legal. Tem algum. Gente, ninguém sai matando ninguém, ninguém sai para bater carro, ninguém sai para fazer nada. Algum problema a pessoa tem. Então a gente tem que ter esse discernimento, olhar de misericórdia. Por isso que é dos verdadeiros adoradores. Semear, gente, a gente vai semear, é fácil semear, né? Você vai buscando o pessoal de outras igrejas, mas semear é um lugar seco, árido, com abrolhos, como diz a palavra. É lá que a gente tem que semear. É onde você fala, meu, aqui não tem jeito, é onde Ele quer que a gente semeie. Vá lá semear. Seja sal ali naquele lugar, seja luz naquele lugar. Primeiro, meu irmão, eu sempre falo assim, primeiro a gente tem que ser luz, nós temos que brilhar para as pessoas. Porque salgar, a gente vai salgar depois que brilhar, porque aí a pessoa vai conversar com você. Aí você vai ministrar a palavra para ela, porque você já iluminou, ela viu alguma coisa de diferente em você. Amém? Não importa as circunstâncias, mas ir e pregar o evangelho a toda criatura, em todo lugar. Aí eu coloquei aqui, né, brigar pelas ovelhas. A gente tem que brigar, né? A gente está aqui, a gente tem que ir atrás das ovelhas, ir lá ministrar. É o nosso trabalho, de todos nós. Sabendo que o irmão se desviou, fez alguma coisa, vai lá e conversa. A gente tem que estar junto, meu irmão. Sempre junto. Né, eu vejo o Vale dos Ossos Secos. Né, os ossos eram secos. Ele juntou tudo e fez um exército lá. Então, Deus tem poder. Se você acha que o lugar é seco, é ali que você vai semear mesmo. Se você é lá, tem uma confusão, é lá que você vai semear. Porque você está orando para aquele lugar, pelas pessoas que estão naquele lugar.
Aí no 25, assim, eu sei, respondendo a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então eles sabiam que viriam o Messias, o Cristo. Eles sabiam que viriam. Só que ela não estava aí ela não entendeu ainda. Aí Jesus falou para ela assim, no 26. E disse-lhe Jesus, eu sou o que falo, eu sou o que falo contigo. Ele falou, eu sou esse. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Está lá em Êxodo 3, né? A gente se lembra de Êxodo 3:13, diz assim, e disse a Moisés, Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Deus falou para ele, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Me enviou a vós outros. Então Jesus falou, eu sou. Então aí ela entendeu, aí ela falou, meu é ele. Tanto é que assim depois, aí que é o legal, né? Ó, nesse ponto chegaram os discípulos, acabou. Jesus já tinha ministrado na vida dela, já tinha evangelizado, eles não iam atrapalhar o que Jesus tinha feito. Meu irmão, você não quer pregar? Não tem problema, mas não atrapalha o que Jesus está fazendo. Ele vai pôr outro lá para ministrar, mas não atrapalha. Eles chegaram na hora que ela entendeu, porque ela falou, porque eu vou seguindo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela, sendo ela samaritana, né? Quando a mulher, você vê, quando a mulher deixou o canto, ela deixou a água lá, foi à cidade e disse àqueles homens, falou para todo mundo, ela voltou para a cidade e falou, vinde comigo e vedes que um homem em que me disse tudo quanto eu tinha feito, serás que este, porventura, é o Cristo? Então Jesus, ele evangelizou aquela mulher. E às vezes, meu irmão, ele não chamou a mulher, ele podia falar, samaritana, agora você vai andar comigo. Ele não chamou para andar com ele. Ele quer que a gente seja transformado e transforme o mundo que a gente está. Cada um tem o seu mundo, né? Famílias são diferentes. Jesus transforma a nossa vida, para a gente transformar a vida daqueles que estão no mundo, que é o nosso mundo. Então, eu tinha Samaria, era de Samaria, ali podia falar, agora você vem comigo, e esquece o pessoal de Samaria, que eu não quero só você. Ela não, ele transformou ela foi lá, e pregou para aqueles, falou, vamos lá. E eles foram, né? Ele falou assim, no 30 saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, muitas vezes, meu irmão, Jesus não vai te chamar, o Gargareno também, né? Ele não falou para ele, vem comigo, não. Vai lá que o seu testemunho, ele tinha centenas de demônios, o seu testemunho vai trazer muitas pessoas para mim. Tem muitas vezes que Jesus, ele não vai nos chamar para andar com ele, mas ele vai transformar a nossa vida para a gente transformar as pessoas que estão ao nosso lado. Com ele, a gente transforma as pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo se move em você. É o Espírito Santo. Então, através daquilo que a gente aprende com Jesus, nós vamos evangelizar as pessoas. Ele transformou a nossa vida e nós não somos desse mundo, mas nós vamos ter que pregar nesse mundo. Nós vamos ter que falar para os nossos familiares. Nós vamos ter que pregar no nosso trabalho. Nós vamos pregar na escola, onde quer que seja, no banco, sabe, para o gerente do banco, funcionário do banco. Eu falei, né, uma vez eu estava aqui no Pão de Açúcar, aí o cara chamava Josué, e você falou, mano bíblico, eu ia na igreja, não vou mais. Opa, então Deus me trouxe aqui, eu já falei para ele. Deus quer falar com você, eu não estou aqui, eu nunca comprei nada aqui. Deus quer que você volte, eu tive algumas decepções, eu falei, meu irmão, eu também. Mas você ia por quem? Pelas pessoas, ou você fazia isso por Jesus? Porque senão você não vai parar em lugar nenhum. Não vai ter igreja que você vai achar que é legal. Aí eu ministrei com ele, até orei com ele, lá dentro do Pão de Açúcar, nesse Pão de Açúcar, lá perto da minha casa, lá, que é perto do shopping ali.
Eu saí de lá, eu não sei se ele ficou feliz, mas eu saí radiante. Deus usa a gente. É só estar disponível. Eu fui fazer minha compra do mês lá, sei lá, aquelas comprinhas lá. Você vê que, nossa, vocês não sabem como eu fico alegre quando eu prego a palavra. Não tem ganho para mim. É uma coisa assim fora do normal. Eu posso vender 10 milhões. Legal, vou ficar super feliz, é lógico. Mas a minha alegria interior, por eu estar ministrando a palavra, ou falar para alguém de Jesus, é fabulosa. É uma coisa que mexe dentro de mim. Eu saí radiante de lá. Eu falei assim para ele, ganhei meu dia. Porque a palavra diz que quando um desviado se arrepende e volta, paga um monte de pecado meu. Eu falei, glória a Deus, está lá na Bíblia. Aí ele deu risada, eu falei, volta para a igreja. Você tem família, você tem filho. Ele tem que ter um padrão, ele tem que saber, você tem que levar ele. Ele, amém, amém. Nunca mais eu vi ele. Eu voltei lá outras vezes para saber se ele voltou para a igreja. Não sei se ele saiu, não sei, mas pode até ser que tenha sido o último dia dele lá e eu tinha que ministrar para ele. Deu para você entender? Jesus sabia a hora certa de falar com a samaritana. Vamos saber a hora certa de ministrar a palavra de Deus para as pessoas. Ele saiu e evangelizou. Então, vamos evangelizar na nossa casa. Jesus transformou a nossa vida e não para tirar, né? Eu vejo assim, não tenho nada com... Vem Jesus, volta Jesus. A gente é meio egoísta, né? Jesus volta, vai morrer, um monte de gente para o inferno. Paulo falava, para mim é ganho eu morrer. Estou na boa. Mas, se é para me ficar, é para pregar a palavra. Se nós estamos aqui ainda... Jesus não voltou, é porque nós temos que pregar a palavra todo dia, todo momento, em todo o tempo. Amém? É isso para que nós estamos aprendendo aqui lá em João, no capítulo 4. Aí eu gostaria de ler mais um versículo. É um versículo que eu me pego muito nele, falo várias vezes, lá em Efésios. Efésios 1, de 15 a 19. Isso nós temos que saber, meu irmão. Busca isso. Diz assim, Paulo ele fala assim, Efésios 1, 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O que ele está falando, nós temos que conhecer por inteiro o que Deus é. Por inteiro o que Jesus é. Por inteiro o que o Espírito Santo é. Ele falou, vocês têm que ter sabedoria, saber que nós somos... Sabe, filhos de um pai que não tem para ninguém. Eu falo, tem muitas forças, mas só tem um poder. Todo mundo se acha, mano, mas só tem um que tem poder, só um. É isso que ele quer falar. E continuando, ele fala assim, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento ou vocação. Você tem que saber por que você está aqui. Você tem que saber o que você tem que fazer. Uma coisa é certa, ir de pregar o evangelho para toda a criatura. Isso nós temos que fazer. Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Isso é. Mas o que eu tenho que fazer na igreja? Será que eu vou ser pastor? Será que eu vou ser presbítero? Será que eu vou ser diácono? Será que eu vou estar no louvor? O que eu posso ajudar a igreja fora daqui? Vou entregar um folhetinho? Você tem que saber, porque senão você fica no vácuo. Você não sabe o que você tem que fazer, fica ruim. Nada vai para frente. Você nunca vai estar satisfeito. Você não está com aquela água viva que Jesus falou. Então, por isso que ele fala isso, é um versículo que eu falei, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, vocação, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos.
e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força e do seu poder. Então, nós temos que saber que Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo. Ele se preocupou com o pessoal de Nínive, Ele se preocupou com o pessoal de Samaria, Ele se preocupou com Nicodemos, e Deus se preocupa com o Hamas. Você não está preocupado, mas Deus está. Ele quer salvar alguém lá. Nós temos que orar por paz, né? Porque o ímpio é assim, a pessoa te bate, você rebate. É normal nosso. Mas Jesus falou, ó, se bater no lado direito, do lado esquerdo. É difícil, mas Ele falou. Então, meu irmão, a gente tem que seguir a Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Para que o Senhor continue dando graça, que tudo que nós aprendemos do Senhor seja vida dentro de nós, amém? Então, curve a sua cabeça, converse com o Senhor, que Ele tenha falado ao seu coração, amém? Pai, muito obrigado, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, que o Seu nome seja glorificado. Nós adoramos o Teu nome, aqui, Senhor, no meio dos nossos irmãos, aqui como família, como nós vamos ter a nossa coinonia, Senhor. Nós adoramos o Teu nome, eu sei que o Senhor fica alegre com isso. Mas nós, Pai, te pedimos, Senhor, que a Tua palavra que foi pregada aqui, Senhor, aquilo que nós aprendemos, Senhor, contigo, nós possamos praticar, Senhor. Ajuda-nos a praticar. Tire todo o mal que é em nós, Senhor. Toda a raiz de amargura, Senhor. Tudo aquilo que impede de nós ministrarmos a Tua palavra verdadeira. O Senhor transformou as nossas vidas, Senhor. Queremos transformar através de Ti, Jesus, outras vidas, através do nosso exemplo, através da nossa oração, Senhor. Nos dê um espírito, Senhor, manso, um espírito cheio do Teu amor. Nós possamos ter olhos, Senhor, no nosso coração puro, santo, Senhor, para ministrar a Tua palavra a todos, Senhor. Não deixe que nenhum impedimento, Senhor, nos tire, Senhor, do Teu propósito, Pai. Então, fortaleça o nosso coração, a nossa mente, para que possamos pregar a Tua palavra viva e verdadeira, Pai. E é no nome santo e maravilhoso, Senhor, não tenho o que falar de Ti, Jesus. Só morreu e deu tudo por nós, Senhor. Nós temos aprendido aqui na Tua palavra. O Senhor é bom demais. O Senhor tem guardado a nossa família. O Senhor tem dado sustento, Senhor. Aqueles que têm Te buscado. Não tem faltado nada a ninguém, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. O Senhor tem curado, tem trazido paz e esperança, Senhor. Senhor, sempre vai ser no Teu nome, Jesus, sempre. O Teu nome que está sobre todo nome. O Teu nome seja adorado, Senhor. E o Senhor se sinta alegre com as nossas vidas, Senhor. Que eu seja feliz, Senhor, alegre, por ter-nos, Senhor, fazendo a Tua obra. Nós estamos honrados, Senhor, por ser participante da Tua obra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e faz. E é no nome santo Teu, Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus, irmãos.